Hoje tem jogo do Timão. Tudo bem? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos, esse é o canal DNA Preto e Branco. Hoje vamos falar brevemente aqui do jogo, né? Corinthians hoje que joga pela quinta rodada do Paulistão. E já pegar o gancho aqui e falar alguns assuntos aqui. Prometo que será rápido. Peço desculpa aí pelo vídeo anterior, que eu tive que enviar o arquivo do vídeo para um outro aparelho e acabou perdendo a qualidade. Ficou parecendo imagem daquelas telefunk antigas de tubo, aquelas televisão de madeira, tinha na casa das nossas avós. É isso aí, ficou tenebroso, mas o áudio pelo menos saiu legal. E aqui, como eu sempre falei, né, vamos se apegar na mensagem. Esquece o mensageiro, esquece a beleza, esquece isso aí. Se apega nas palavras aqui, porque é o que é importante aqui. Então vamos lá. Corinthians hoje pega o Velo Clube fora de casa, no estádio Benito Agnello Castellano, em Rio Claro, interior de São Paulo, às 8h30, com a transmissão da Cazé TV, HBO Max e Record, beleza? Arbitragem, aqui eu sempre vou trazer o nome das figuras da arbitragem aqui, porque são os caras que, né, geralmente são o palco, né, são o centro das atenções, né? Então sempre bom deixar registrado aqui o nome dessas figuras aí. Árbitro que vai a campo, Flávio Rodrigues de Souza, de São Paulo. Assistente 1, Daniel Luiz Marques, de São Paulo. Assistente 2, Velber Venâncio da Silva, de São Paulo. Quarto árbitro, Salim Fendi Chaves, de São Paulo. E no VAR, Márcio Henrique de Góes, de São Paulo. Beleza, rapaziada? Provável escalação do Coringão. Corinthians que possivelmente vai vir a campo com um time alternativo, né? Que dia 1º o Corinthians tem um jogo decisivo, valendo título e tal, contra o Flamengo. Inclusive, esse é um assunto que eu quero abordar depois na sequência aqui. Tem algumas coisinhas aí muito mal divididas, né, nessa decisão, né? Porque sempre quando é o Flamengo envolvido, a CBF se transforma, né? E torcedores de outros times aí, a não ser o Flamengo, há de concordar com isso, né? Mas isso aí eu vou trazer em outro vídeo. Então, o Corinthians, a provável escalação será Hugo no gol. Aí na zaga, Gabriel Paulista e João Pedro, certo? Na lateral, Hugo, né? Vai ter que aguentar mais uma vez esse Hugo em campo, né? Esse cara que já mostrou que não tem... Talvez se pá, e olhe lá numa Série B, ia ter que cavar uma vaga legal em algum time. E talvez o Pedro Milas, né? Que é a contratação do Corinthians, estreie hoje. Porque, como eu falei, né? Talvez vai ser um time alternativo, né? Dorival que já vai tentar ir poupando alguma peça ou outra ali para esse jogo decisivo contra o Flamengo. Então, provavelmente, ele vai colocar o Pedro Milas em campo, né? Contratação de um lateral que veio do Peñarol, jovem ainda. Esse tipo de contratação que o Corinthians tem que focar em jogadores mais jovens, que possa vir, que aqui é empréstimo, né? Se eu não me engano, essa contratação é por empréstimo. Depois eu vou ver se tem opção de compra, ou obrigação de compra, né? Porque a questão do Alisson lá, que depois no final eu vou falar, tem a opção de compra lá. Quem que vai comprar um jogador de 33 anos? Você vai vender isso aí pra quem depois? Entendeu? Já não basta o contrato extremamente lesivo ao Corinthians que foi feito, ainda tem a obrigação de compra. Porra, ajuda nós, né? Então vamos lá aí. Abrindo a volância, Charles, né? O nosso mais conhecido como trem desgovernado. Carrilho, Garro, Vitinho, Dieguinho e Pedro Raul, né? Time totalmente alternativo. Só que contra o Velo Clube, com todo respeito, né? Tem que ganhar, mano. Tem que botar o sub-15 lá, tem que ganhar, mano. Time grande tem que se impor, mano. Entendeu? Só que o Corinthians, quando joga esses alternativos aqui, parece que nunca jogaram junto. É difícil, velho. Eu acredito na vitória do Corinthians, porém, acredito também que não vai ser aquele jogo fácil, né? Que parece, né? Que era pra ser, né? Então, que o Corinthians vá lá, traga os 3 pontos. O Corinthians que tá com 5 pontos em 4 jogos, se eu não me engano, tá em 7º na tabela, certo? E o retrospecto, né, contra o Velo Clube é um retrospecto bem curto, são 4 jogos com 3 vitórias do Corinthians e um empate. O Velo Clube que nunca ganhou do Corinthians, são 8 gols no confronto, sendo 7 do Corinthians e 1 do Velo Clube, com a média de 2 gols por jogo, beleza? Então, firmeza. Aí vou pegar o gancho aqui de alguns pequenos assuntos aqui. Rescisão de Héctor Hernández, né? O Corinthians trabalha a rescisão do Héctor Hernández, jogador espanhol, né? Que veio pro Corinthians, deve ter feito acho que nem 3 gols na passagem dele. Não tá sendo utilizado, já tá afastado do elenco desde agosto do ano passado. O Corinthians estuda a rescisão dele, visando uma economia de 5 milhões de reais, né? Economia no Corinthians é uma palavra que deveria andar lado a lado com o Corinthians, né? O Corinthians que tá atolado em dívida. Marcelo Paes parece que tá começando a resolver essa questão. Lógico, ele não vai vir aqui e quitar a dívida, mas ele já dá uma direção, né?
arrumando algumas coisas como essa aqui, contratação desse Hector Hernandes aqui foi uma coisa inexplicável, e o Corinthians visa a rescisão para fazer uma economia de 5 milhões. Diego Palacios, que eu nem lembrava mais desse cara, mano, sinceramente, foi emprestado à Universidade Católica. Aqui, uma economia de 2,6 milhões. Maravilhoso. Esse cara já era pra ter ido embora faz tempo. Se pá, não era nem pra ter vindo, né? O cara acho que jogou, juntar toda a passagem dele, jogou 45 minutos. Nem isso, talvez. Então foi um peso aqui no Corinthians. É um salário a mais que o Corinthians teve que estar pagando, né? Sem estar utilizando atleta. Então, adeus. Beleza. Isso aqui também é uma coisa absurda, mano. Isso daqui eu não sei se isso aqui vai ganhar repercussão, mas foi falado. Interesse do Corinthians no Rony, mano, ex-porco. Que o Corinthians tá achando, velho? Que aqui é o que? É refugo de trica, de porco? Qual que é? Eu não entendi isso aqui não. Só que aí a hora que eu olhei a fonte, Jorge Nicola, com todo respeito, Jorge Nicola, ele dá 10 notícias pra meia ser real. Então já nem acredito nisso. Suposto jornalista aí que sai dando tiro pra todo canto e geralmente erra. Beleza. Então tomara que ele esteja errado mais uma vez aqui. O árbitro do Corinthians e Santos, aquele árbitro terrível, né? Aquele cara despreparado. Uma coisa assim, não tem nem palavra pra dar o adjetivo correto, né? Pra também não ser, né, leviano aqui, né? Foi afastado, né? Aí vai pra aquela reciclagem, daqui a pouco tá apitando de novo, fazendo um monte de merda de novo. Então não tem o que esperar de Federação Paulista, não tem o que esperar de CBF. O que tem que fazer é sentar e chorar, é isso que tem pra hoje. E beleza, e o Martínez, né, que pela segunda vez ficou preso na Venezuela, né? Não sei, né? Não tô lá, não tem como falar, né? O problema é de um jogador, quando ele tem algum problema desse tipo, com passaporte, né? Com questão de poder sair do país, né, que tá vivendo um momento de instabilidade lá, por causa do Trump, que entrou lá, tal, tudo isso que você já sabe aí. Não sei se realmente ele teve problema no passaporte, né? Eu acho que pode ter tido, né? Não é possível o cara inventar uma história dessa e o Corinthians nem ia se aprofundar pra saber, né? Só que o Dorival já vem mostrando uma insatisfação com isso e ele vem deixando isso claro nas entrevistas, né? Só que me parece que isso aqui já ele tá dando migué já pra meio que justificar a contratação do Alisson, né? Entendeu? Que uma coisa ligada na outra. Meio que já tá fritando o Martínez, né? Pra justificar a vinda do Alisson. Tudo bem, o jogador tá fazendo essas pataquadas aqui, ele tem que ser multado, ele tem que ser punido de alguma forma, né? Porque o Martínez, ele é uma peça importante do Corinthians. Se sair também eu não vou sentir falta, sinceramente. Só que ele foi um jogador importante em jogos grandes, ele é importante, ele sabe jogar jogo grande. Tudo bem que em vários jogos nada a ver, ele foi despirocadão, tomou cartão vermelho, né? Aquele jogador maluco, sem QI. Só que em jogos grandes ele representou. Então, vamos ver como vai ficar essa questão, né? Me parece, né? Isso é opinião, mano. Aqui é canal de opinião, mano. Parece que o Dorival já tá meio que fritando ele assim, já pro Corinthians ir lá e tomar, ou rescindir, ou encostar o cara, afastar do elenco, esse tipo de coisa, sabe? E do Alisson, né? Já pegando o gancho, justificando, né? Dando migué, fritando o Martínez nas entrevistas pra justificar a vinda do Alisson. Cara, São Paulo, se o Alisson fosse tão importante pro São Paulo não teria nem colocado ele em negociação. O Alisson jogou bem uma temporada lá, mano. Eu tenho amigos são paulinos que falam, mano, o cara jogou bem uma temporada, não, jogador comum, mano. Jogador comum, não sei porque o Corinthians investiu toda essa bala no cara. Vai pagar 1,5 milhão de empréstimo, vai pagar 1,5 milhão em bônus, né? Porque São Paulo olhou e falou, pô, Dorival, treinador, com certeza ele vai utilizar o Martínez em 20 jogos, né? Porque aqui o calendário é insano. São várias partidas do Paulista, aí já vai entrar Libertadores, vai entrar Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil. Mano, já empurrou essa meta aí sabendo que ela vai ser batida, né? E com opção, eu não lembro se é opção ou obrigação de compra. Não é possível que o Corinthians vai investir mais milhões para comprar um jogador desse que não tem mais mercado, entendeu? Vai comprar aqui pra quê? Vai aposentar o cara aqui? Não dá, mano. Esse papo de negociar direto com o rival, isso não dá certo, mano. É uma exceção ou outra ali que acontece, mas isso não é regra, mano. Entendeu? Esse tipo de coisa tem que ser evitado. Só que de tanto Dorival ficar chuzando na orelha do Marcelo Paes, né? O Corinthians foi lá e tá, se pá já tá fechado, essa altura aqui já tá fechado o negócio,
beleza? É uma coisa bizarra, mas vamos esperar, né? Assim, quando ele vestir a camisa do Corinthians, a gente vai torcer. Só que nós já tá torcendo o nariz antes mesmo, certo? Sabendo o jogador que é um jogador comum, o Corinthians já tá recheado de jogador na posição e mesmo assim foi lá e fez essa contratação. Então, esse é o pré-jogo, certo, rapaziada? Peguei esses assuntos aqui de gancho aqui pra aproveitar e desculpa pelo vídeo anterior que saiu com a qualidade duvidosa aí. Acredito que esse aqui já vai estar melhor. E é isso, mano. Vamos pra cima, vamos buscar os 3 pontos e depois do jogo a gente volta pra fazer o pós-jogo, certo, mano? Vai, Corinthians!